Amados irmãos, abramos a Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, versículos 12 a 14. Nós vamos ler esses versículos como base, mas meditarmos no capítulo de número 1. Ageu está quase no final do Antigo Testamento. Se você encontrar Mateus, que é maior, é só retornar. Malaquias, Zacarias, Ageu. Só são 2 capítulos, é um dos profetas menores, provavelmente o primeiro que profetizou depois que o povo retornou do cativeiro. O capítulo de número 1, versículos 12 a seguir, diz assim: Então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém. Quando eu olho para esses versículos, eu penso nesse tema: quando Deus quer fazer, Ele faz. Não há nada que Deus não queira fazer, que alguém o obrigue a fazer. Mas também não há nada que Deus queira fazer, que alguém o impeça de fazer. É por esse motivo que nós servimos ao Senhor. Porque Ele é o único que diz e garante, promete e não falhará. Sempre dizemos que nessa caminhada com Deus, se alguém falhar, será nós. Da parte de Deus nunca haverá nenhuma falha sequer, porque Deus garante o que diz. O livro do profeta Ageu chama-me a atenção por algumas coisas. Em primeiro lugar, o nome dele, que quer dizer festivo, falando de celebração, de festividade, de alegria. E isso já me alegra, porque ele estava em uma situação que não era tão fácil. Eles estavam voltando do cativeiro, tinham uma cidade destruída, não havia templo porque também havia sido destruído, as pessoas estavam sem esperança, e agora quando eles retornam, o povo volta com uma mente completamente equivocada. O período em que eles passaram no cativeiro, quando nós olhamos essa história, parece que não adiantou muito para que eles aprendessem. A mente deles estava completamente equivocada com relação à obra de Deus e ao próprio Deus. E é nesse momento que esse profeta levanta-se. E como é que faz festa em uma situação destas? Eu lembro-me de um livro que li há muito tempo, dizendo que os crentes são os únicos povos da face da terra que têm a possibilidade de viverem em guerra e em festa ao mesmo tempo. Às vezes a gente vem para um culto como esse, só Deus sabe como está a mente, o coração de cada um de nós. É por isso que todos os dias pesa uma responsabilidade sobre os nossos ombros,
o que dizer ao povo. Talvez pregar por pregar, qualquer lugar que abríssemos a Bíblia, poderíamos dizer alguma coisa. Agora, saber o que Deus quer que nós digamos, aí é uma outra história. Porque de fato, de verdade, como um rebanho, todos nós estamos aqui para ouvir algo de Deus, da palavra de Deus. Da mesma forma, Ageu estava em meio àquela situação. E é levantado por Deus para profetizar em um caos tremendo. E quando nós olhamos para o capítulo de número 1, segundo o que nós acabamos de ler, nós vimos que foi obrigado uma ação, foi necessária uma ação divina para despertar o povo. Porque a construção havia parado há pelo menos 15 anos. Entre 14 e 15 anos estava paralisada a construção. Olhando para o capítulo de número 1, o versículo 2, a Bíblia diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aqui está o primeiro equívoco do povo. O povo estava tão equivocado de tal forma que eles olhavam e diziam: não é tempo de preocupação com construção de templo. Nós não vamos perder tempo com isso agora. De tal forma que eles estavam equivocados e convencidos do seu equívoco, que eles diziam: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Segundo o equívoco desse povo, está no versículo de número 4. O Senhor diz: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou luxuosas, e está a casa a de ficar deserta? O que o texto sagrado está dizendo é que o povo dizia que não era tempo de construir um templo, mas a casa deles era a mais bela possível. Quando o profeta levanta, ele questiona sobre isso. Interessante. Vocês dizem que para o templo de Deus, para a casa de Deus, não tem nenhum interesse, porque ainda não é tempo, mas vocês não querem morar numa casa de qualquer forma. A casa de vocês é a melhor possível. Vocês querem morar bem, querem viver bem, querem se alimentar bem. Agora, quando se trata de obra de Deus, aí as coisas são diferentes. Mas é no meio dessa situação onde o povo estava equivocado, o seu equívoco gerou, de uma certa forma, uma tranquilidade, porque a vida espiritual é assim. Se de repente você se conforma com o que tem ou está fazendo e acha estar certo, você acaba pensando que está mesmo. É por esse motivo que sempre eu peço a Deus que Deus dê-nos sensibilidade. Porque somente uma igreja sensível ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, é que poderá seguir os propósitos de Deus para a sua vida. Se faltar em nós sensibilidade, por mais que o Senhor fale e continue falando, e fale ainda, nós ainda acharemos que será com outras pessoas, que não tem nada a ver conosco, ou que o trabalho que está sendo exigido não é nosso, e assim sucessivamente. Mas o Senhor fala à igreja, ao povo de Deus. Se tem um povo nessa terra que Deus comunica-se, é com o seu povo, com a sua igreja. E se nós não ouvirmos a voz do Senhor, quem ouvirá? Se nós não fizermos a obra do Senhor, quem a fará? Se nós não formos impulsionados por Deus, quem será? É nessa situação que o profeta levanta-se
No capítulo 1, versículo de número 3, está escrito: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Irmãos, sempre, em todo e qualquer tempo de crise nessa terra, Deus preservará e Deus levantará alguém para receber a sua palavra e repassar a sua palavra ao povo. Deus usará uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, mas Deus sempre terá alguém disposto a ouvir a sua voz e atentar para o que Deus quer para nós. É nessa situação que ele se levanta e o versículo 5, ele diz o seguinte: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O profeta está dizendo assim: observem o que vocês estão fazendo. Observem o caminho em que vocês estão seguindo. Porque às vezes nós cobramos muito de Deus, mas de repente nós não observamos em que caminho nós estamos andando. Já dissemos à igreja que existe o meu caminho, que é aquele que eu digo, não, eu estou andando no meu caminho. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem o caminho dos outros, que é comum as pessoas dizer: Silvio, todo mundo está fazendo. Deixa todo mundo fazer. Nós não somos todo mundo, nós somos a igreja de Cristo na face da terra. Nós somos a coluna e firmeza da verdade. Nós somos o povo que a Bíblia diz é sal da terra e é luz do mundo. Portanto, nós não vamos andar no caminho dos outros. Mas também tem o caminho do diabo. A Bíblia diz que o caminho do diabo é espaçoso, é largo, e uma multidão de gente entra por esse caminho. Mas tem o caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. O caminho é apertado, é espinhoso, é difícil. Mas ele disse: pode vir a mim todos os que estão cansados. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o caminho que o povo estava andando era um caminho de desobediência, portanto era o caminho deles. E o profeta se levanta e diz: observai os vossos caminhos. Parece que a insensibilidade do povo é tão grande que o profeta começa a falar algumas particularidades do caminho em que o povo estava seguindo. Está aí no versículo 6. Ele relembra: vocês estão semeando muito. Agora, na hora de colher, está colhendo pouco. Ora, geralmente a lei da semeadura, pela lógica, é para se colher mais. Você planta um grão de milho, nasce um pé com 3 espigas, e em cada uma quantidade de grãos que não aparecem. Então, o que o homem semeia, isto também ceifará, Gálatas 6:7. Mas o texto sagrado diz que, como era comum naqueles dias, Deus punia o povo até por isso, afetando a natureza por causa dos seus pecados. Logo esperava Deus que o povo retornassem para eles, uma vez que eles viviam da agricultura. A Bíblia Sagrada diz: comeis, mas não vos fartais. Eles se alimentavam o suficiente, mas parecia que a fome não passava. O texto sagrado diz o seguinte: bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece, o frio era constante. Recebe salário. E recebe salário, mas é como que num saquetel furado. O que o Senhor está dizendo-nos nesse texto é que nós podemos ter tudo desta vida, se nós não estivermos bem com Deus, nada nós temos ainda. Nós podemos não ter nada que nós gostaríamos de ter nesta vida, mas se nós estivermos bem com Deus, nós estaremos completos e saciados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por esse motivo que muitas pessoas questionam-se:
Porque um povo chamado crente já veio à igreja hoje às 9 da manhã, ficou até às 10h30, com chuva torrencial. Foi em casa, já voltou para o culto, e amanhã nós estaremos aqui novamente. O povo olha e diz, mas como pode ir à igreja para ouvir uma pessoa falando, voltar para casa, trabalho, escola, e assim sucessivamente? O que as pessoas não entendem é que nós temos Cristo na nossa vida, e nós estamos semeando muito, mas também estamos colhendo na mesma proporção, glória a Deus. Por isso, nós estamos comendo, mas a pança está enchendo, não está como eles naqueles dias. Nós estamos bebendo, mas acima de tudo, a nossa sede espiritual já foi saciada, porque quem bebe desta água da terra tem sede, mas quem bebe da água que Jesus dá, tem a sede espiritual saciada. Quem está com Cristo tem a sombra do Onipotente sobre si. Então a roupa não só aquece, como faz calor de verdade e faz a gente suar. E aquilo que nós ganhamos, embora seja pouco, mas tira o dízimo, a oferta, Deus faz multiplicar, e a gente fica impressionado como consegue tanto com tão pouco. O que é isso? É ao contrário daquele povo. Todas as vezes que um povo decidir obedecer a Deus, este povo estará abençoado, por mais difícil que seja o momento em que se viver na face da terra. Todavia, quando o povo desobedece, por mais que aparentemente tenham tudo, ainda lhe faltará alguma coisa. Quando nós olhamos para o versículo de número 7, está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o lembrete de novo, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O Senhor os chama agora para que observem. Olha o versículo 9, olhaste para muito. Isso aqui estava falando do desejo do povo. Eles olhavam para um lado, olhavam para outro, os sonhos eram maravilhosíssimos, as expectativas eram boas, mas quando passava para a prática nada tinham. A Bíblia diz, mas eis que alcançastes pouco. A visão era ampla, o desejo era muito, mas quando partia para as conquistas, pouca, para não dizer quase nada, ou nada mesmo. O texto sagrado diz, e esse pouco, quando trouxeste para a casa do Senhor, eu lhes assoprei. Até o pouco, quando alguém não está com Deus, ele é acabado como um vento que sopra a folha seca. Mas aquele que está com Deus, o pouco para ele é muito, porque por Deus é abençoado e é multiplicado. A Bíblia Sagrada diz ainda no restante do versículo 9, porque disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e a cada um de vós corre a sua própria casa. O que o profeta está dizendo é que todas aquelas adversidades estavam acontecendo porque eles haviam abandonado a casa do Senhor. A casa do Senhor estava deserta, e de repente todas aquelas coisas estavam lhe acontecendo. Eu quero que todos nós entendamos que nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, nós servimos a Deus pelo que Ele é, porque às vezes nós pregamos uma mensagem como essa, e é possível que alguém que tenha se esforçado para ser fiel a Deus, às vezes possa se questionar, mas esse povo lá de Israel estava em desobediência, e o que dizer da minha vida, que eu estou tentando ser fiel, eu tenho feito tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, e parece-me que eu estou semelhante a este povo naquele período que estava em desobediência. Escute isso, nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos oferecer,
mas nós servimos a Deus pelo que Ele é. Você e eu precisamos lembrar de Ananias, Misael e Azarias, que eles eram tão fiéis a Deus, que eles não quiseram nem por um momento se dobrarem a uma estátua na Babilônia. E a Bíblia Sagrada diz que o rei os chamou dizendo que os lançaria em uma fornalha de fogo ardente, que queria ver qual era o Deus que os livraria. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, aqueles 3 moços disseram o seguinte: olha, rei, nós não te garantimos que Deus vai nos livrar. Uma coisa é certa, nós não nos prostraremos. Eu glorifico a Deus porque todas as vezes que alguém se posiciona no servir a Deus, embora nós não sirvamos a Deus por aquilo que Ele possa nos oferecer, mas todas as vezes na história da Bíblia Sagrada, quando alguém se posicionou firmemente do lado de Deus, Deus, o Senhor, abençoou o seu povo. Quem é que não lembra de José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido por eles, e na casa do seu senhor caluniado por a esposa do seu senhor, mas ele não retrocedeu. Ele era líder lá na casa de Potifar, ele era líder na cadeia, ele saiu da cadeia para liderar em todo o Egito, que era o mundo de então. Eu glorifico a Deus porque até nos sonhos de José, ele também colhia mais feixes do que os seus irmãos, e o feixe dos seus irmãos se dobravam ao feixe que ele havia colhido. Quando alguém se posiciona do lado de Deus fielmente, Deus se levanta do trono para ajudá-lo e socorrê-lo, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Não foi diferente com a vida de Davi, que estava no campo, colocado lá para cuidar de ovelhas, e era um trabalho desprezível naqueles dias, mas Davi tinha tanta responsabilidade, que no dia que ele precisou sair, a Bíblia diz em 1 Samuel 17 e 20, que ele deixou uma pessoa responsável com as ovelhas para poder sair um pouco. E quando ele vai à guerra, ele ouve um gigante esbravejando, dizendo que destruiria o povo de Deus. Ele disse: ninguém desfaleça o coração por causa deste homem. Eu irei e pelejarei com ele, e o Senhor me dará vitória. Era apenas um menino, mas o Senhor decidiu honrá-lo. Da mesma forma, com Ananias, Misael e Azarias, eles entraram na fornalha, mas nem em sua roupa ficou cheiro de fumaça. Tudo que o fogo conseguiu queimar foi as amarras que foram jogados ali, porque lá dentro do fogo eles ficaram soltos. E o melhor de tudo isso é que o Deus dos céus entrou com eles ali para livrá-los da fornalha de fogo ardente. É por esse motivo que eu estou lhe dizendo nesta noite, que quando Deus quer fazer, Ele faz, e eu não duvido de absolutamente nada. A Bíblia Sagrada diz que em um período onde a lepra era contaminável, e ainda ela dizimava vidas, matava, a Bíblia diz que Jesus estava descendo do monte, é Mateus capítulo de número 8, e um leproso corre ao encontro de Jesus e toca em Jesus o que não poderia acontecer naquele tempo. A Bíblia Sagrada diz que ele se prostra, a Bíblia Sagrada diz que ele adora, e é isso que nós precisamos reconhecer, porque o pecado é uma lepra
que ataca as pessoas e trazendo para o outro lado a enfermidades e enfermidades no mundo em que nós vivemos. Mas se aquele homem se prostra e adora, quanto mais nós que servimos a Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, a nossa vida será se prostrando aos pés de Cristo e adorando a Jesus Cristo, seja na dor, seja na alegria, seja na saúde ou na falta dela, seja com dinheiro ou sem dinheiro, com problema ou sem problema. A Bíblia diz que aquele moço se prostra e adora e disse: ó Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Jesus olhou para ele e disse: pois eu quero. A Bíblia diz que Jesus o tocou e ele ficou completamente limpo da sua lepra. O Jesus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, nós também somos a igreja de Cristo e Deus fala conosco através da sua palavra. A Bíblia diz em Ageu capítulo 1 e o versículo de número 10: por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém o seu fruto. A Bíblia Sagrada mostra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, versículo 23 e 24, que quando o povo desobedecesse a Deus e deixasse de ouvir a sua palavra, tudo que o Senhor mandaria do céu para a terra seria nada mais, nada menos do que poeira. A Bíblia diz que o céu se tornaria de bronze, não desceria chuva sobre a terra e nem tampouco orvalho sobre a relva. É o que a Bíblia Sagrada diz. Foi por isso que no dia em que Salomão foi edificada a casa e foi inaugurá-la, ele disse: ó Senhor, eu quero te pedir uma coisa, que quando a terra estiver seca e quando tudo parecer um caos, quando o povo entrar dentro deste templo e te buscar com sinceridade, faça alguma coisa. E depois o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhando para esse texto sagrado, foi isso que aconteceu naqueles dias. No versículo de número 11, a Bíblia diz: e fiz vir a seca sobre a terra, e ainda mais, e sobre os montes, e sobre o trigo. Veja a situação em que estava. A terra estava seca, a terra estava sedenta. Quando nós aplicamos esse texto à nossa realidade, veja se falando de terra, falando-se de pessoas, se as pessoas não têm se distanciado de Deus, se há uma sequidão espiritual generalizada, até mesmo muitas igrejas estão desesperadas, procurando de uma forma ou outra atrair ao povo, criando meios e métodos para lotarem templos. Amados irmãos, a única atração verdadeira, fiel e permanente que poderá produzir fruto na raça humana é o conhecimento e a exposição da Bíblia Sagrada. O mais, as pessoas virão por uma atração por algum tempo, mas depois elas desistirão outra vez. Mas uma verdadeira espiritualidade gerada pela exposição bíblica, ela será permanente até a eternidade no coração daqueles que ouvirem a palavra. A Bíblia diz no versículo 11 que também o Senhor fez vir uma sequidão sobre os montes. Pior do que isso, chegou sobre o trigo. Todos nós sabemos que trigo na Bíblia simboliza a palavra de Deus. E você sabe como a palavra anda escassa nos dias em que nós estamos vivenciando. A Bíblia Sagrada diz que também faltou o mosto, que simbolizava o vinho. Escute, se falta o trigo, que naqueles dias fabricava
acaba-se o pão, que simboliza a palavra, vai faltar o vinho, que é símbolo de alegria. Quantas vezes nós não chegamos no culto, às vezes só Deus sabe como, a gente nem sabe como chegou até aqui, mas quando o trigo vai caindo, a palavra de Deus, nós somos alimentados por Ele. Daqui a pouco nós nem lembramos mais qual foi o problema que nós viemos trazendo Ele aqui, porque nós estamos alimentados, e a palavra do Senhor gera em nós esperança, a palavra do Senhor gera em nós alegria, a palavra de Deus gera em nós fé, a palavra gera em nós a esperança de ver dias melhores, a palavra gera coisas boas para a nossa vida. Naqueles dias também secou o azeite. Ora, se não tem trigo, palavra, se não tem mosto, alegria, como terá azeite? Espírito Santo de Deus. É por esse motivo que nós incentivamos ao povo de Deus: frequente a escola bíblica dominical, não perca os cultos de ensino, participe do culto de ceia, esteja ativo em todos os trabalhos da igreja, porque essa é uma necessidade que cada um de nós, como crentes, temos. A Bíblia Sagrada nos diz aqui ainda mais: e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens. Toda a produtividade da terra estava comprometida naqueles dias, e o pior, chegou a afetar o homem que usufruía de todos estes benefícios. Eu gostaria tanto que o povo de Deus entendesse que a responsabilidade do benefício da terra não está em governos, a responsabilidade do benefício da terra não está em lideranças políticas, a responsabilidade do benefício da terra está única e exclusivamente no povo que se chama crente. Nós precisamos orar mais, nós precisamos pregar mais a Bíblia, e nós precisamos saber e conhecer qual é a nossa responsabilidade. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo pessoas quase que desesperadas, como que dizendo: e agora o que vai ser? Ora, vai ser do mesmo jeito que sempre foi. Todo tempo a igreja teve dificuldade, todo tempo todos que quiseram ser fiéis a Deus padeceram perseguições. Olha, o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3:12, que todos que quiserem servir a Deus padecerão perseguições. Atos 14:22 está dizendo que importa que por muitas tribulações nós adentremos o reino dos céus. A Bíblia diz em Filipenses 1:29 que nós não fomos salvos somente pela alegria da salvação. Jesus disse: eu já avisei antecipadamente, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 4:17 a seguir, ou 14:17, ainda que o homem exterior se corrompa, esse corpo envelheça, engorde, emagreça, não se preocupe, o homem interior, o homem espiritual, ele vai se renovando dia após dia, dia após dia, porque está chegando a hora em que nós haveremos de receber um peso de glória muito excelente. É isso que nós estamos esperando. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, se essa casa terrestre se desfizer, nós temos no céu uma casa eterna, feita pelas mãos de Deus, e é para lá que nós estamos indo logo mais. A Bíblia Sagrada diz que os homens foram afetados, os animais também foram afetados, e sobretudo o trabalho das suas mãos. Quando nós olhamos para isto aqui, nós estamos vendo
uma crise instalada e generalizada. Eu quero lhe convidar para você ler Esdras, capítulo de número 4 e o versículo de número 21, 23 e 24, para que nós entendamos melhor. Nos dias do rei Atarxerxes, a Bíblia Sagrada diz que houve uma proibição. Esdras capítulo 4, versículo de número 21 diz: agora, não poderia demorar, tinha que ser instantaneamente. Dai ordem para que aqueles homens parem. Quem eram esses homens? Os judeus. A fim de que não se edifique o que a igreja? Aquela cidade, Jerusalém, que ela estava em ruínas, a cidade do grande Deus. Versículo de número 23 e 24, vamos ler. Então, depois que a cópia da carta do rei Atarxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, eles não demoraram, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Voltemos ao livro do profeta Ageu. Agora veja se não é muita audácia, veja se não é muita saliência, veja se não é muita disposição insana, quando um homem da terra, só porque está sobre um trono, mandar uma notícia dizendo: não mexam na cidade e nem tampouco construam o templo. Haviam duas proibições. O que é triste não é aquele rei ímpio ter deliberado esse decreto. O que é triste é o povo ter se conformado. E passado 15 anos depois, o profeta Ageu está dizendo como é o negócio. Vocês não vão construir? E eles estão dizendo: não, ainda não é tempo, deixa como está, vamos ver como vai ficar. Mas as suas casas materiais estavam bonitas, as suas moradias estavam belas. Igreja do Senhor, quando nós ouvimos a voz dos monarcas desta terra e nós deixamos de ouvir a voz daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós acabamos nos conformando apenas com aquilo que é material desta terra, esquecendo aquilo que é espiritual. Nós louvamos a Deus porque Deus não dorme e Ele fica observando e aguardando o momento certo de agir. E é por isso que eu estou lhe dizendo que quando Deus quer fazer, Ele faz. Porque agora nós vamos ver Deus movimentando as águas, nós vamos ver Deus movimentando todo o cenário e fazendo alguma coisa impressionante em rápido tempo. É por isso que eu tenho dito aos irmãos: o que nós lutaríamos com nossas forças e demoraríamos muitos anos para realizar, e talvez não conseguíssemos em poucos instantes, movidos pela poderosa mão de Deus, pelo seu Espírito e por sua palavra, nós agiremos de uma forma completamente diferente. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 12: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel. Quando nós olhamos para esta expressão, que ele ouviu, todos nós aqui estamos ouvindo e estamos ouvindo bem. Nós estamos percebendo o que está sendo dito aos nossos ouvidos. Eu quero que você saiba que quando Deus quer fazer, Ele faz. Porque Zorobabel, ele era uma autoridade civil. Ele era um príncipe, ele era um governador,
E a Bíblia Sagrada diz que ele ouviu. Ele ouviu o quê? Ele ouviu a palavra de Deus. Porque tudo que interessa é que as pessoas ouçam esta palavra. A Bíblia Sagrada diz que ele ouviu. Esse era Zorobabel, filho de Sealtiel. Também Josué ouviu. As pessoas já me perguntaram, esse Josué é aquele mesmo lá que ajudou a Moisés? Não, aquele Josué era filho de Num. Esse Josué aqui está dizendo que ele é filho de Josadaque. Aquele Josué era guerreiro. Esse aqui a Bíblia Sagrada está dizendo que ele era sumo sacerdote. O Senhor Deus, quando quer fazer, ele faz, porque ele começa pelas autoridades civis, mas ele fala às autoridades civis, mas ele também fala às autoridades religiosas. Ele falou a Josué, que era sumo sacerdote. Como se não bastasse, o Senhor Deus também, o texto diz que ele falou a todo o resto do povo, e a voz do Senhor seu Deus, ela foi ouvida pelo ministério de Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. É verdade que para aquele tempo Ageu deva ter sido, de uma certa forma, inconveniente para aquele povo. Hoje nós podemos estar enaltecendo o ministério de Ageu, mas para aquele povo talvez ele não foi bem quisto naqueles dias, como nenhum profeta seria, porque ele chega repreendendo o povo, dizendo: olhem para os caminhos de vocês. A Bíblia não diz, mas a simbologia do tempo de hoje, talvez alguém dizia: o Ageu quer ser o santarrão, é só ele que é certo, está aí apontando o erro dos outros. Mas ele não estava ali numa missão própria, a missão não era dele. Ele havia recebido uma missão e um ministério de Deus, e ele precisava desempenhá-lo. Igreja do Deus vivo, cada um de nós que nos entregamos a Cristo, recebemos alguma coisa de Deus, nem que seja um talento, mas está na sua, na minha vida. O que resta a todos nós é nós sabermos o que de Deus recebemos e começarmos a colocar para produzir, para trabalhar e fazermos a obra do Senhor naquilo que Ele tem nos chamado. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele falou a todo o povo diante do Senhor. Versículo 13: então Ageu, o embaixador do Senhor, todos sabem que o embaixador, ele fala no nome de alguém, ele representa alguém de suma importância. No caso de Ageu, o Senhor dos exércitos. No seu caso e meu, nós representamos também a corte celestial. O crente, por mais simples que seja, ele tem uma mensagem divina nos seus lábios, a tempo e a hora, para dizer ao mundo faminto e sedento que precisa de Cristo. Eu já disse outras vezes e torno a repetir, talvez aqui alguém escute se alguém fala ou canta afinado ou desafinado. Talvez aqui alguém observe se nós falamos bem ou ruim, mas lá fora há uma sede, uma fome tão grande de Deus, que se você orar de verdade e disser a qualquer pessoa: Jesus te ama, eles dirão: foi a mensagem mais bela que eu já ouvi na minha vida. Porque há um povo carente, necessitado de Deus, porque a terra está seca, está com necessidade de água, e Cristo é a água viva, e quem bebe dessa água, nele nasce uma fonte a jorrar para a vida eterna. A Bíblia Sagrada diz que esse embaixador do Senhor falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. O mensageiro era
do Senhor, a mensagem era do Senhor e o povo também era do Senhor. Não adianta nós querermos dizer algo, por mais belo que aparentemente seja, por mais estudado que seja, se não for mensagem do Senhor, não fará nenhum efeito. Mas se for mensagem do Senhor, fará muito efeito. Eu espero que todas as pessoas estejam me compreendendo e estejam me entendendo nesta noite, porque Deus está falando conosco. O versículo 13 diz: então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: olha o que foi que Deus disse para o povo: eu sou convosco. Quem está me ouvindo nesta noite, a palavra do Senhor para nós é: eu estou com vocês, eu estou com vocês. Tem alguém me ouvindo nesta noite? Eu estou com vocês, eu estou com vocês. A Bíblia Sagrada não disse que nós não teríamos dificuldade. A Bíblia diz: quando passares pelo fogo, nós vamos passar pelo fogo. A Bíblia diz: quando passarem pelas águas, nós vamos passar pelas águas. Mas ele diz: as águas não afogarão e o fogo não queimarão, porque eu estou contigo. Deus está conosco, irmão. Pode vir o fogo que vier, pode vir a fornalha que vier, pode chover, pode correr rios e pode vir tempestade, o Senhor está conosco. O Senhor está falando. Quem olha para a Bíblia Sagrada diz: oh, vantagem, eu não vi nada de vantagem. Mas é porque você não conhece a Deus. O salmista no Salmo 46 diz que o nosso Deus, Ele queima os carros no fogo, Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, e Ele diz: pode se aquietar, e saiba que eu sou Deus, e eu serei exaltado sobre a face da terra. A Bíblia Sagrada diz: eu estou contigo, eu estou contigo. Eu sinto que Deus está conosco, eu sinto que Deus é com a sua igreja, e eu sinto que Ele não nos abandonará, porque Ele nunca abandonou o seu povo. Glória a Deus para todos sempre. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Se o Senhor levantou é porque estava caído. Zorobabel, autoridade civil, mas estava com o espírito recaído, abalado, entristecido. Mas o Senhor chegou e disse: levanta, espírito de Zorobabel, e fica de pé. Olha, a Bíblia Sagrada diz que a enfermidade, quando o espírito do homem está abatido, ela encontra lugar. Mas quando o espírito do homem é forte, ele se recupera rápido. Deus é um Deus que levanta o espírito, por mais caído que esteja. E se Ele faz isso com um homem que era uma autoridade civil, imagine para nós que somos uma autoridade do céu, uma autoridade religiosa. Você representa Deus no teu lar, você representa Deus nessa sociedade podre. Nós representamos Deus na face da terra. Se Deus levantou o espírito de Zorobabel, espere que Ele levantará-nos nós também e nos colocará de pé. A Bíblia Sagrada diz que Ele levantou a Zorobabel e o espírito daquele príncipe. A Bíblia diz que também Ele levantou o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Era sumo sacerdote, mas era homem. Era autoridade religiosa, mas se abalava. Era homem de Deus, mas quem é que não foi abalado alguma vez na vida? Agora é besteira, é se abalar para ser levantado, é entristecer-se para se alegrar, é ficar sem esperança para receber que Cristo em vós é a esperança da glória. A Bíblia Sagrada diz que depois que o Senhor levantou a liderança, Ele partiu para o povo. Eu não sei porque as pessoas querem tanto ser líder, mas a responsabilidade de uma liderança é muito grande, porque se os líderes fracassarem, o povo também adormece. Mas quando os líderes estão levantados, é natural que o povo pise firme também, porque o líder está de pé. A Bíblia diz que Deus levantou a Zorobabel, a Bíblia diz que Deus levantou a Josué, e a Bíblia diz que depois disso Deus levantou o espírito de todo o povo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: eu
nunca acreditarei que Deus levanta o espírito de alguém e essa pessoa fica parada. Eu nunca acreditarei que Deus levanta o espírito de alguém para essa pessoa não fazer coisa nenhuma. Quando Deus fala ao ouvido e desce ao coração, as mãos começam a trabalhar, os pés começam a se movimentar e a coisa é bem diferente. Lázaro já estava no quarto dia de morto. Jesus Cristo disse: ei, Lázaro, saia para fora. Ele estava amarrado. Eu não sei como foi que ele deu conta, mas a Bíblia diz que ele saiu e o Senhor disse: desamarra o homem, deixa o homem andar. A Bíblia Sagrada está me dizendo que depois que Deus animou aquele povo, a Bíblia diz que o povo se levantou e começou a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Irmão, não desanime por nada. Você não precisa de título, você não precisa de cargo. Você só precisa estar com o espírito levantado. Se teu espírito está de pé, você vai ver alguma necessidade da igreja. E a necessidade na igreja que você vê é Deus dizendo: é aí que eu quero te usar, é aí que eu quero te botar, é aí que eu quero trabalhar. Se o teu espírito se levantar verdadeiramente nessa noite, você vai fazer alguma coisa para Deus. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. O texto sagrado diz no versículo de número 13: o 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Aí alguém me pergunta assim: por que os perseguidores vieram rapidamente? E por que o povo de Deus anda a esperar 24 dias? Você lembra de Neemias, que passou 4 meses orando, jejuando, buscando a face de Deus? Os inimigos agem rápido porque eles sabem que tem pouco tempo. A ação deles. Nós descansamos em Deus porque o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo. Ele estabelece reis e também desestabelece. Ele domina os tempos e muda as horas. A Ele seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Eles esperaram 24 dias, porque o reino de Deus é organizado. No reino de Deus não tem bagunça, embora nós queiramos bagunçar às vezes. Eles precisavam juntar material para começar a trabalhar. Versículo 8 explica isso. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Subir o monte, nós precisamos orar mais. Trazei madeira, por mais que nós fizermos, é obra nossa, obra de homem. A Bíblia Sagrada diz: edificai a casa, não construir, mas edificai, porque aquilo que é edificado permanecerá. Aquilo que é construído pode ser demolido. A Bíblia diz: dela me agradarei, porque Deus só se agrada daquilo que é feito para Ele, com todo louvor, honra e glória. E cada pessoa, de acordo com o que vai fazer, tem que ter cuidado como está fazendo. Nós veremos isto amanhã. E o texto sagrado ainda diz: e eu serei glorificado, diz o Senhor. Todas as coisas que nós fazemos para Deus e na sua casa, o objetivo é só que Ele seja glorificado, que vidas venham para Cristo e que a igreja seja edificada e o nome do Senhor glorificado. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele move céu e terra. Ele vai onde nós não conseguimos ir e faz o que nós jamais faríamos, porque quando Ele quer fazer, Ele faz. Quantos dizem amém? Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? É essa a oportunidade. Fiquemos em pé. Tem alguém nesta noite que veio, ouviu a palavra de Deus e deseja entregar a sua vida a Cristo como um único e suficiente Salvador de sua vida?
Eu quero contar com você amanhã. Se puder, volte. Deus tem uma palavra para nós. E amanhã, sendo nós, pregaremos sobre Ageu 2,19. Há ainda semente no celeiro. E nós veremos como eles estavam construindo e a forma como estava. E nós veremos que Deus é bom, maravilhoso, benigno e poderoso. Eterno Deus, eu te louvo. Eu não sei quem chegou aqui com o espírito abatido, mas a tua palavra diz que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo aquele povo. Eu acredito também que o Senhor está neste lugar levantando a vida espiritual de alguém. Eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando no nosso meio para que nós também possamos trabalhar para Ti, ajuntarmos força ao máximo que pudermos e fazermos alguma coisa para Ti neste tempo que nos resta. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre todas as pessoas que nos ouvem e que nos ouvirão, para que o espírito de cada pessoa seja despertado, tal qual foi o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo aquele povo. E eles construíram uma casa para o Senhor Deus, e o nome do Senhor ali foi glorificado de uma forma toda especial. É assim que nós te pedimos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. E toda a igreja diz: a paz do Senhor a todos.